estamos de volta! E hoje a gente encerra o mês de setembro com o incrível A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E seguinte, esse livro, eu acredito que você possa ler ele de duas formas diferentes. Você pode ler ele pela história em si, né, pela fábula em si, como você pode ler ele pela sátira que o Orwell se propôs a escrever, né, assim, pelo contexto político mesmo, pela questão da União Soviética, do stalinismo e tal. Então, assim, porque eu sei que tem muita gente que não gosta muito dessas questões políticas e tal. Então, um dos motivos que eu acho que esse livro é muito bacana é justamente essa possibilidade que o autor te dá, de fazer desses dois tipos de leitura. Só que chega um ponto da leitura que, querendo ou não, por mais que você desconheça os acontecimentos ali da União Soviética, querendo ou não, você vai esbarrar em questões políticas. Mas dá pra ler dessas duas formas. E aí vai depender, claro, né, da sua intenção, do momento ali que você está vivendo. Mas então, assim, eu vou tentar falar a história do livro, né? Eu vou tentar falar sobre o ponto de vista apenas da fábula. Eu vou tentar não entrar do ponto de vista assim, político e afim. Até porque, eu vou ser muito sincera, eu não gosto de política. De verdade, assim, não é, eu não... Gente, eu nunca gostei disso. Sério, não é um assunto que... Enfim, é o seguinte, a história, nós vamos ter então a Granja do Solar, do Sr. Jones, lá no interior da Inglaterra. Lembrando que o livro foi publicado em 1945. Então a gente vai ter então, um porco que é super querido e super adorado ali na granja, que ele tem um apelido de Major. Então assim, ele é super respeitado ali e tal, ele é super... ele é adorado na granja. Daí, um belo dia, ele convoca todos os animais ali da granja, porque ele fala que ele teve um sonho super bacana, super interessante, e ele precisa falar com os animais a respeito deste sonho. E aí ele fala assim, animais, meus companheiros, meus amigos, eu tive um sonho muito doido, em que um dia, não sei quando é esse dia, mas um dia nós iremos ser livres. Um dia nós seremos livres. Nesse dia nós não iremos trabalhar em função do ser humano. Esse dia nós iremos pastar livremente, nós iremos fazer o que bem entender. E é isso. E aí ele vai falando sobre o sonho e tal. E os animais, eles ficam super comovidos com esse sonho. Afinal, assim, é o que eu falei, eles respeitam muito o Major. Eles têm ele, sim, o Major é o Major. E eles compram muito esse sonho deles, sabe? Essa liberdade que o Major vendeu para eles. E ele finaliza essa ideia com uma música.
da infância dele lá. E aí, dias depois, o Major morre. De causas naturais, eu acredito. E aí, assim, os animais, eles ficam com aquele sonho, sabe? Aquela coisa na cabeça. E é como que se realizar aquela ideia é como se fosse uma dívida com ele, para com ele. Daí que vem a Revolução dos Bichos. Então eles se organizam, eles se preparam para expulsar o Sr. Jones da própria granja, ele e a mulher dele. Então eles fazem todo um preparativo ali e tal, e acabam que conseguem realmente expulsar o Sr. Jones da própria granja e dominam tudo ali. Só que assim, existe uma ordem natural da vida em que tanto assim, nós humanos quanto os próprios animais, nós precisamos de um líder. Não é tipo assim, cada um por si tá tudo certo. Acaba que naturalmente, em um grupo, acaba que uma pessoa ou duas pessoas se destacam para organizar a situação ali. Acaba que essa pessoa vira um líder, ou no caso, esse animal. E na granja, os porcos assumiram esse papel, porque na situação aqui eles eram os mais que possuíam uma inteligência maior. E aí 2 deles se destacam, que é o Bola de Neve e o Napoleão. E eles começam a organizar tudo ali na granja. Eles vão distribuir tarefas, vão distribuir, tipo assim, controlar as rações. Eles vão fazer tudo, né? Eles que vão ser os responsáveis ali na organização de tudo. Inclusive, eles vão estabelecer os 7 mandamentos da granja. E esses 7 mandamentos do animalismo, né, que eles transformaram o sonho do Major em ensinamentos, né, que recebeu o nome de animalismo. Então, os 7 mandamentos virou o seguinte: 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Então eles viveram ali, né, na granja e nos anos seguintes, em função desses 7 mandamentos. Só que é o seguinte, claro e óbvio que deu tudo errado, né? Afinal, quando você tem um grupo seleto num poder e um grupo que, de certa forma, não tem acesso à informação, a nenhum tipo de informação, na verdade, e a nenhum tipo de educação, como a maioria, é claro e óbvio que isso vai dar errado. Então os porcos, eles começaram a explorar muito os demais animais e eles começaram a burlar os próprios mandamentos, né, esses 7 mandamentos, de forma a beneficiar eles mesmos. Então, tipo assim, a separação das rações. Enquanto que, por exemplo, os cavalos, que eles, né, ali na granja, eles eram os animais mais fortes. Eles trabalhavam praticamente o dia inteiro. Eles recebiam a ração, eles na verdade comiam menos do que eles comiam quando estavam sob o comando dos humanos. E os porcos, que não faziam absolutamente nada,
estavam comendo mais do que eles comiam quando sob o domínio dos humanos, entendeu? Então assim, enfim, começou a fazer os porcos, a questão é, os porcos começaram a ter mais privilégios por estarem no poder, enquanto que os demais animais, por não saber o que estava acontecendo de fato, por não ter acesso à informação, por não até mesmo questionar, porque eles falaram assim, não, já que todos os animais são iguais e nós estamos assim, somos representados agora por porcos e eles são animais, então tá tudo certo. Eles não questionavam o que os porcos faziam, então o que nós estamos recebendo está justo. Eles não questionavam isso. Então, se a gente está recebendo essa ração, tá tranquilo? As coisas começaram a ficar meio estranhas, assim. E eles sabiam que estava estranho, mas eles não questionavam. As coisas ficaram estranhas. Enfim, então é um livro, gente, é um livro sensacional. É sensacional. São 112 páginas. É um livro super curto. Para a quantidade de informação que o Orwell coloca, para a quantidade de crítica que ele coloca, que é simplesmente genial, assim, de verdade. Muito, muito mesmo. É incrível, é incrível. E é aquilo que eu falei, você não precisa ler o livro com esse viés político, sabe? Você pode ler apenas pela fábula em si. É muito bacana, que você que você consegue chegar no mesmo final, entendeu? É incrível mesmo. É muito bom, muito bom. Se você lê com esse viés político, é muito provável que você enxergue coisas mais assim, umas coisinhas a mais do que apenas pela fábula, né? Porque, num resumo bem resumido, o que o Orwell quis fazer com esse livro foi uma sátira a respeito do stalinismo, né? Do totalitarismo da União Soviética, ali, do Stalin, que o Orwell, ele criticou praticamente todo o sistema ali, inclusive no apêndice num dos apêndices que ele coloca aqui, que é sobre a liberdade de imprensa, que ele critica a Inglaterra, né, os Estados Unidos e gente, como é que chama o negócio ali? A Inglaterra, aquele negócio todo aí da Inglaterra. A Inglaterra. Ele critica porque eles, enquanto tá acontecendo ali nossa senhora, tá difícil de falar. O livro foi publicado em 1945. Aí, enquanto ele estava na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ele era parceira era aliado, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então eles não faziam nenhum tipo de crítica ao Stalin, à União Soviética e absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Então é o que o Orwell coloca nesse primeiro apêndice. E então ele faz algumas críticas aos expurgos e tal que estavam acontecendo. E tipo, é muito louco, gente. O Orwell, ele gosta de uma treta, sabe? Ele gosta de umas tretas. E aí ele fala que pro Orwell o socialismo ele é democrático, que é completamente diferente do stalinismo, né, do socialismo que as pessoas estavam vendendo que estava acontecendo na União Soviética, que é completamente diferente do stalinismo, que é o totalitarismo, que é o que ele satiriza aqui. Deu pra entender, né? Espero que sim. Então é isso. O resto, né, o final ali,
O desenrolar da história é sensacional. As mudanças que acontecem ali ao longo ali dos anos ali na granja, o que acontece, a forma que os porcos arrumam para burlar os próprios mandamentos e principalmente o final é simplesmente incrível. E é isso. O sol tá batendo na minha câmera. O final, pra vocês terem uma ideia, é uma alegoria àquela reunião do Teherã, em que tem até uma fotinho, né, do Churchill, do cara lá dos Estados Unidos que eu esqueci o nome, e do Stalin. Só pra vocês terem uma ideia. Pois é. É incrível. Leiam A Revolução dos Bichos, seja pela fábula, seja pela política, não importa, apenas leiam Orwell, leiam 1984, leiam Orwell para sempre. Principalmente agora, nessa política louca aí do Brasil, sobre totalitarismo, é importante. Leiam. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.